Fala galera, beleza? Aqui é o Misael e hoje eu vim pra gravar o Roblox. E hoje aqui do Roblox eu vim gravar, você sabe o que? Eu também não sei, brincadeira. Vamos ver o que a gente vai jogar. Nenhuma explicação foi dada. A gente vai jogar. Mas a gente tá aí Isso nunca mais foi gravado novamente. Isto é bizarro, velho. Isto é bizarro. A gente vai jogar Granny só Imagina aí, velho. Você nessa situação, você tá aí. Não, Granny não. Acontece, velho, comigo, assim, quando eu tô fazendo as coisas aqui por aqui. A gente vai jogar Torre de 99 Tá ligado? minutos. O cara fica meio paranoico, velho. Tudo normal até que ele nem percebeu que. Aí mais uma miséria. A galera passou por ele, deu um bom dia, lavou a pessoa, aí passou, olha, tranquilo. Pode deixar.